Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. E precisamos repensar e pensar acerca daquilo que seja a vontade de Deus. Por isso uma pergunta: Deus condena o pecador? Nós podemos ler lá em um posicionamento de um dos amigos de Jó, depois que Jó perdeu todas as coisas, que tinha perdido os filhos, todos os seus bens, e já estava doente, cheio de chagas, tudo. Um amigo dele, que vem para consolá-lo, ajuda muito. E olha o posicionamento. Lá em Jó 8,3 diz assim: perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? E no 4 ele fala assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Qual o posicionamento, o entendimento que essa pessoa tinha? Que se fez alguma coisa errada, se pecou, Deus irá punir por isso. Mas isso é verdade? Que fala as Escrituras no total? Porque esse é o pensamento, o posicionamento de um homem como nós. O pensamento natural é que nós, se cometermos um pecado, se não vivermos conforme agrada a Deus, Ele irá nos punir. Pensamos desta maneira. Por quê? Porque pensamos no sistema de recompensa. Eu me esforço, eu me empenho, eu faço isso, faço aquilo. Deus irá se agradar, irá me proteger e me guardar. Mas é isto verdade? A gente sabe que não. Deus não condena o pecador, Deus não pune pelos nossos pecados. O que nós precisamos entender é acerca disso. Em Romanos, Paulo explicando, ele fala muito claro acerca disso. Nós precisamos entender, primeiro, que a questão do pecado, quem condena o próprio homem, é o próprio homem, pelas decisões que toma, pelas ações que realiza, pela maneira como vive. Esse é um aspecto extremamente importante que precisamos lembrar. Deus não nos irá condenar. Nós já estamos condenados como pessoas. Mas o que Deus fez em nosso favor? Fez alguma coisa? Na realidade, o que irá acontecer? O que é a vida eterna? Esses são aspectos que a gente precisa pensar e entender e não achar que é um sistema de recompensa. Por eu fazer isso, aquilo, por eu fazer boas obras, por eu ajudar as pessoas, Deus irá olhar para mim, irá me abençoar, irá me proteger e irá me livrar naquele dia da condenação. Mas não é assim. Pois as Escrituras é muito clara acerca disso. Já estamos condenados. O que Deus faz é o que faz a diferença. Pois Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que, morrendo em nosso lugar, pudesse nos salvar, nos reconciliar com Ele. É uma oferta de amor que Ele fez. É uma expressão de graça. E Deus não nos condena, Deus nos livra da condenação a qual nós nos submetemos. Precisamos entender isso. Nós somos, com a obra de Cristo na cruz, libertos do domínio do pecado, libertos da condenação, somos tirados das trevas e transportados para o reino de Deus. É isso que Ele faz em nosso favor. Deus não nos condena, Ele nos livra, Ele nos salva, Ele nos reconcilia. Por isso, Ele revela o seu conhecimento, Ele se revela através das pessoas, das vidas, daqueles que o conhecem, para que a gente possa se submeter. E isso é importante entender. Tendo eu esse entendimento, que não é um sistema de recompensa, de negociata, de fazer algo para receber de volta, tendo esse entendimento que não é isso a maneira de... Por isso, assim, Paulo escrevendo também aos Coríntios, ele fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Loucura por quê? Porque não é o mesmo sistema, não é a mesma maneira de pensar. Nós pensamos na maneira de receber recompensa por algo bom que nós fizemos. Por isso a gente pensa, olha, se eu quero ser promovido, eu tenho que trabalhar muito, fazer direitinho, tal. Aí então vão me ver e vão me recompensar com um salário melhor, com uma posição melhor. Mas a nossa situação é outra diante de Deus. E Ele age de outra maneira. Ele sabe que nós, por nós mesmos, não temos condições de fazer qualquer coisa de boa. Por isso, Jesus, ao começar o Sermão da Montanha, ele fala:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é pobre de espírito? Segundo a origem da palavra, o significado está aquele que reconhece que é miserável diante de Deus, que não tem nada para oferecer a Deus, no sentido de dar algo de bom a Ele. E essa é a nossa condição, não temos nada de bom para oferecer a Deus. Mas Ele, no seu amor, na sua graça infinita, Ele oferta o seu Filho. Ele reparte conosco da sua vida. Ele realiza a sua justiça. Sua justiça é realizada na cruz, de maneira que nós sejamos comprados para Deus. Somos santificados, purificados, perdoados por meio da obra de Cristo. Por isso nós precisamos nos arrepender e nos submetermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tendo isto ocorrido, Deus nos tira das trevas, nos dá do seu Espírito, nos habilita e nos capacita para vivermos neste mundo como seus filhos. E Ele nos fez a imagem de Cristo. Nós recebemos da vida de Deus, nós somos inseridos na família de Deus, somos como pedras vivas de um templo que Deus está construindo para a sua habitação. Tendo esse entendimento, aí a gente precisa compreender que nós precisamos caminhar rumo à maturidade, ao crescimento, ao entendimento da vontade de Deus, para deixarmos de pensar como pessoas naturais e pensarmos como filhos de Deus, como seres espirituais. E aí nós vamos viver como imitadores de Deus. Por isso Ele nos chama para proclamarmos o seu reino, para revelarmos as suas virtudes ao mundo. E precisamos revelar para que possam ver Deus em nós, para que as obras que nós realizemos, elas falem acerca da justiça de Deus e da bondade de Deus. E assim as pessoas, vendo Deus, possam se submeter a ela. Mas precisamos entender, Deus não nos condena, nós já estamos condenados e o responsável pela nossa condenação somos nós mesmos. Por isso é importante ler as Escrituras, e Romanos fala muito claro acerca disso, a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Precisamos conhecer as Escrituras para não agirmos segundo o pensamento natural, mas segundo a justiça de Deus, segundo a vontade de Deus, trazendo entendimento e compreensão às pessoas, expressando por meio de nossas vidas o reino, revelando a glória de Deus. Podemos passar por tribulação, por lutas, por dificuldades, por faltas. Isso é normal, isso faz parte da vida. E Jesus falou acerca disso, que o Pai, Ele derrama da chuva sobre o justo e sobre o injusto. Essas coisas que nós sofremos ou que padecemos, as dificuldades, não tem nada a ver com punição, mas são simplesmente coisas da vida que passamos. E a gente precisa entender que, independente da situação, independente do que estejamos passando, nós temos que revelar Deus. E precisamos entender. Deus não nos condena. Ele quer que a gente amadureça, cresça e o revele ao mundo, para que as pessoas possam se converter a Ele. Que a gente possa entender isso, nos submetermos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.